A entrada, tipo, eu anuncio quem é a próxima pessoa e a pessoa fala, então dá pra sincronizar ali Tá também. bom, porco, tá bom. Tá bom, calma. Tenta lá. Entendeu? Chegando a gente. Foda-se. Cagaram o que eu falei. Que bosta. Olá, cenouras, eu sou o Porco. Eu esqueci minha frase. Nossa, o cara fica perguntando 10 horas. Vocês têm frase? Vocês têm frase? Vocês têm frase? Olá, cenouras, eu sou o Porco. E a justiça é cega. Estamos aqui também com o Big Marcos. Fala pessoal, aqui quem fala é o Big Marcos. E só pro Demolidor ser cego mesmo pra uma série dessa acontecer. Estamos aqui também com o Brunebas. Aí fala pessoal, aqui é o Brunebas. Todo mundo fez piada com o cego, eu ia fazer também. Eu não vou fazer mais pra poder ser diferente. Mas eu quero dizer que eu gostei muito da série, eu vou defender por mais que ela tenha sido não muito boa. Ah, entendi. Então você viu o roteiro e falou assim, agora vai ter briga hoje tem WWE, então... Que ódio, mano. Não, eu ia relaxa, falar coisas com cego, velho. Por que todo mundo quis fazer piada com cego? O Demolidor, uma série que teve muitas regravações, muitas notícias de diversos assuntos pra engrandecer o hype e no final das contas não entregou tudo isso, tá certo? Vamos conversar sobre tudo isso logo após a vinheta. Sobe a música. Guarda Cinema. Ok, eu quero saber uma informação de vocês. Vocês assistiram a série da Netflix? Não vi nada. Sim, Assistiu assisti mesmo? todas as 3 temporadas. Eu não assisti nem essa nova. Caraca, boa então. Eu não sabia que você tinha assistido. Bom ter alguém. Mas eu fui atrás de uma informação, porque eu também não assisti, tá? A série da Netflix. Eu fui atrás de uma informação que eu queria até conversar com vocês. Você é um mentiroso! Por que eu sou mentiroso? Porque eu assisti a série da Netflix e você ficava falando que você também tinha visto. Não, Você é eu falso. nunca falei isso na minha vida. Falou sim, falou sim. Eu vi o primeiro Porque eu tava lá episódio. criticando. Que eu tava lá criticando a série, você falou assim, é verdade, na série da Netflix era bem melhor. Ah, Como que você pode não. falar isso, sendo que você nunca viu? Não, Pego no pulo. eu vi pessoas comentando. Nossa, mano, pelo amor de Deus, realmente eu fui hipócrita da minha parte de não ensinar, não. Informar Vossa Senhoria, na qual eu não tinha visto o dito cujo série anterior da Netflix. Eu não diria hipócrita, eu diria mentiroso. Você acha que eu sou mentiroso? Você acha que meu nariz cresce? Sim. Só que eu também me atentei de ver uma cena em específico sobre as coreografias. Vou começar com as coreografias, por quê? Porque eu acho que existe aquele fatídico cena do corredor da série da Netflix, que eu acho que todo mundo conhece. Que é a única coisa que o porco achou sobre o Demolidor. Mas foi a mesmo. única coisa que ele pegou de conteúdo. Foi sim, isso e a minha memória do primeiro episódio. Ele viu um edit no TikTok com todas as Eu cenas de vi luta. o edit, sabe qual é aquele edit que ele fala um negocinho e começa a tocar uma música de fundo, cortando as cenas, então. Mano, eu chutei, ele realmente viu. Mas tudo bem. Eu tô brincando, foi isso não que eu vi. Do canal Edits Brabos. Eu queria comentar das coreografias. Por quê? Porque essa cena da luta do corredor, cara, ela é muito mencionada pelos fãs que viu a série da Netflix, que ela é algo brutal, que cansa até você que tá assistindo, porque parece muito real a parada ali na cena do corredor, sabe? E você realmente, você assiste ali, parece é bruto, é violento, ao mesmo tempo que cansa mesmo os personagens. E ele vai batendo, os caras vão caindo no chão e eles levantam e voltam a bater de novo, sabe? Ficar nisso infinitamente. Isso é curioso por quê? Porque a Disney Plus divulgou várias notícias, sabe? Esses posts, engrandecendo um pouco o hype da série. Falou assim, não, a série mais violenta do MCU. Não sei o que lá. Você vai ficar abismado de tanta violência que tem aqui. Você vai lá ver. Tem violência? Tem violência. Não tem como dizer que não tem violência. Realmente tem violência. Mas, cara, vocês não acham que é meio pincelado com um negócio assim? Tem violência, mas é algo meio Disney? A violência? Acho que pros padrões Disney é uma parada que eles estavam se achando muito picas, assim. Eles estavam tipo, meu Deus, agora a gente é muito adulto, Olha como a gente é olha adultão, isso. olha como a gente é violento. Eles fazendo o mínimo, porque hoje, tipo assim, é foda eles alegarem tanto isso. O problema foi o hype em cima
dessa notícia. Tipo, a série mais sangrenta da Disney até o momento. Da Disney sim, então concordo. Tipo, eles não mentiram. Da Disney, MCU assim, é a série sim mais sangrenta deles. Mas num mundo, né? Onde a mídia, principalmente mídia de super-herói, tá o ambiente mais gore possível, com Invencível, com The Boys, e essas obras que é tipo um bagulho bem pesado, você lá alegar um bagulho desse e querer, tipo, ganhar hype em cima disso é um bagulho meio, sei lá, mano. A galera que tá com a mente poluída desses outros tipos de conteúdo, vai assistir Demolidor e vai falar, tá. E sobre a cena do corredor, só teve uma que eu me recordo assim, eu acho, eu tô mentindo, ou só teve uma mesmo na Disney, lá no Renascido, só teve uma cena de briga no corredor, que foi a primeira do primeiro episódio. Eu não lembro de ter visto outra briga de corredor nessa série, e foi boa, foi bem boa. Pra ser bem sincero, acho que foi o primeiro episódio, assim, é o melhor episódio. É o primeiro episódio, o melhor episódio, né? Tanto é que deu uma vontade, né? Essa série da Disney realmente é a série mais violenta que o pessoal da Marvel fez. Porém, a violência que tem nessa série não parece ser uma violência real, cara. Isso que incomoda muito. Parece ser uma violência, tipo, bem fantasia, saca? Concordo. O Isso que é é verdade. bem diferente das outras temporadas de Demolidor, porque você sentia algo muito mais palpável, algo muito mais real, saca? Muito mais pé no chão. O Porco falou que eu assisti a série, então, nossa, eu vou salvar a vida das pessoas, mas não vou. Eu lembro, tipo, de 10%. Mas é porque eu via muito tempo atrás, mano. Mas eu amava, era obcecado pela série do Demolidor da Netflix. E o que eu lembro é justamente o que o Marcos tá falando. Lá tinha muita cena de violência, e era uma cena de violência que você ficava até irritado, mano. O Daredevil, né, o Matt, ele apanhava tanto, que você ficava incomodado. Sabe aquele protagonista que ele tá tudo fudido e ele tem que lutar contra o vilão principal da forma mais escrota possível? Tipo, ele quebrava os ossos. Tinha um cara lá que eu nunca vou esquecer, mano, um vilão que ele usava... Eu não sei o nome dessa arma, mas é uma arma tipo a do Kratos, sabe? Que tem uma lâmina e tem uma corrente. Uhum. Ele usava aquilo ali e ele perfurou o corpo todinho do Matt. Ele tinha que lutar com o peito todo furado, com o estômago todo furado, e era um negócio assim que dava agonia. Mas era palpável, mas dava agonia, e era isso que era bom, mano. E aí eu ficava pensando, nossa... Porque quando eles divulgaram que ia ser uma série violenta, eu pensei, vai ser mais violenta do que o da Disney, creio eu, né? Vai ser algo mais assim, mais 18 mesmo. Vai ter palavrão pra caramba, vai ter cenas de sexo adoidado. E não teve, tipo, teve uma outra cena assim... Que eu fiquei desconfortável, achei da hora. Acho que o que carregou, na verdade, pra mim, em relação ao enredo e tudo mais, foi justamente essas pequenas cenas aí de violência. Isso que pra mim salvou a série num contexto geral. Tanto que eu gostava mais do final de todos os episódios, que sempre tinha uma violência ali. É, também. Na série do Demolidor da Netflix, parecia que a gente tava vendo humanos na tela. Tipo, gente brigando com gente. Você ouve a respiração, né? Você ficava ofegante com o cara. É, exatamente. Mas você não sabe porque você não viu. Eu vi a cena do corredor, eu vi edit no TikTok, caralho. Não, mas às vezes era um episódio inteiro quase só de briga, e aí você ficava cansado. Isso que é bom. Nossa, acho que a última temporada, a temporada, acho que tem 3, né? 4? São 3 temporadas na Netflix. A última tem justamente essa cena que o Marcos tá falando. É uma cena que é lá pro final da temporada, assim. É uma luta, acho que é o episódio inteiro, é briga atrás de briga. E a briga final dele com o Kingpin também. Nossa, é tudo muito gostoso essa última temporada, justamente por conta disso. Você não acha que isso foi a essência que faltou do Demolidor nessa série? Pra caralho, isso daí faltou pra caramba. Certeza. Na primeira temporada do Demolidor da Netflix, o Rei do Crime, ele mata um cara, tipo, batendo a porta na cabeça dele, tá ligado? E nessa, eles fazem um bagulho que não faz sentido nenhum, mano. O Rei do Crime simplesmente estoura a cabeça do cara, tá ligado? Calma. É porque... Eu tô falando que tira o conceito do Demolidor da Netflix. Eles ressignificaram esse Demolidor. Porque na série da Netflix, o Rei do Crime nunca ia estourar a cabeça de um cara usando as duas mãos, cara. Ele, ia, bater a cabeça no chão do cara, tá ligado? Ia, matar a pessoa como se ela fosse uma pessoa, bem mais real, bem mais pé no chão. Ficou meio aqui, quando a gente vê que praticamente o Rei do Crime tem superpoder, cara. Tanto que ele leva um tiro no olho e não morre, tá ligado? Eles meio que tiraram toda a realidade que tinha na série da Netflix e colocaram realmente agora o Demolidor numa fantasia da Marvel. Faz sentido o que você tá falando. Eles terem trazido
literalmente o Born Again, né? Vamos lá. Tem aquela questão do que aconteceu na Netflix, beleza, é incrível, maravilhoso. A gente tá trazendo agora pra Disney, pro universo lúdico da Marvel MCU mesmo. Aqui dentro da MCU é fato de que as coisas funcionam de uma maneira um pouco mais elaborada, um pouco mais quadrinho, um pouco mais irreal. Na época em que saiu o Demolidor da Netflix na Netflix, teve toda essa questão mais realista porque era o que na época era mais visado. Na época a gente ainda estava vivendo uma era em que a gente precisava humanizar muito os super-heróis e os super-vilões, a gente humanizava tudo, muita coisa, tava naquele meio termo, era a linha tênue entre manter tudo muito realista e trazer um pouco de fantasia. Então a gente tinha fantasias elaboradas, a gente tinha pessoas meio que voando, punho brilhando, coisas assim na Netflix, mas ainda assim era muito realista. Já a Marvel, ela já é um pouco mais fantasia mesmo. E aí isso tá, é claro, desde o Falcão... Não, Falcão não, gente. Gavião Arqueiro. Desde Gavião Arqueiro, quando aparece o Rei do Crime lá, ele apresenta, até mais do que apresentou nessa série do Demolidor, poderes sobre-humanos. Que o cara, ele não tem... Eu não sei, tipo, eu não entendo 100% da história do personagem nos quadrinhos, mas nos quadrinhos ele tem essa presença e essas cenas em que ele apresenta um poder sobre-humano acima de outras pessoas. Tipo, ele tem uma força acima do comum, ele tem uma resistência acima do comum, o cara ricocheteia bala, faz vários bagulho louco dentro dos quadrinhos, e isso é trazido pra série da Netflix, pra série da Disney, de uma maneira um pouco mais singela. Mas quem assistiu Gavião, né, a série do Gavião Arqueiro, tem a cena que ele tá lutando lá contra... Lutando contra, não. Ele tá lutando contra a menininha lá, a Kate Bishop, e cenas antes, quando ele tá, tipo, indo matar a mãe dela, que ele pega... Spoiler, né, pra quem não assistiu. Mas ele pega lá a porta do carro, ele arranca com uma mão só, a porta toda do carro, ele ergue um carro nas mãos lá, ele empurra, faz uns bagulho muito louco. Ele quebra os bagulhos assim. Ele faz umas coisas que, tipo, claramente é tipo um mini Hulk, assim. E eu acho isso da hora, porque de fato nos quadrinhos ele meio que lança uns bagulho meio assim. E aí aqui ele matar o cara dessa forma, eu não acho tão fora do normal. Eu acho que eles, com certeza, seria muito mais realista e mais pesado se ele tivesse feito de uma maneira um pouco diferente, sabe? Não precisava ter forçado tanto. Ficou meio gordo necessário, né? O que eu tô defendendo aqui não é... O que eu tô defendendo, no caso, é a força sobre-humana dele, mas não o que o Marcos tá falando. O que o Marcos tá falando faz todo sentido, e eu também acho que eles deveriam ter feito de uma maneira um pouco mais séria, sabe? Eu acho que o Demolidor é uma série que, beleza, tem a parte lúdica, mas poderia ter feito essas cenas de violência um pouco mais violentas, né? Tipo, violentas pra gente, pessoa. Não violenta pra, sei lá, um Superman, sei lá. Não, tipo assim, não é nem na questão da violência, saca? É meio que não ressignificar tanto a série Demolidor, cara. Porque a série Demolidor era uma série de herói que, na época, era bem diferente das coisas da Marvel. E era um conteúdo da Marvel. Tanto que o pessoal assistia e falava assim, caralho, que série foda. E o Demolidor demorou a primeira temporada toda pra colocar o uniforme dele oficial. Vocês lembram disso? Lembro. O Bruno lembra, Não né? lembro, eu não lembro, não. Ele usava roupinha preta lá, achava top pra caramba. Aquela roupinha preta era mó da hora. E quando ele coloca a roupa dele de Demolidor, é tipo um bagulho... Caralho, que foda. E nesse aí, no Born Again, cara, o cara tem quantos uniformes, mano? O cara tem os 7 uniformes na casa dele, cara. Isso daí, pra mim, ficou muito Batman. Ai, não sei, eu não gostei de ver isso, tipo, essa Batcaverna, esse lugar que ele entra e tem várias coisas. Vários utensílios. Eu até tava vendo com meu irmão e eu zoei na hora. Eu falei assim, caralho, imagina o Demolidor, ele coloca o capacete amarelo na roupa dele vermelha. Como que ele vai saber? É Lego, né? Pior que eu dei esse conceito pra qualquer super-herói. O único que eu passo pano é o Homem de Ferro por motivos óbvios. Mas, tipo, fora isso, eu acho muito esquisito um cara entrar numa salinha com vários trajes e vários negócios. Eu acho estranho demais, mano. Muito broxante. Mano, eles fizeram um mundo bem mais fantasioso também. A própria participação do Justiceiro no último episódio. Cara, o Justiceiro, mano, ele leva um montão de tiro, ele foda-se as balas, e no final ainda vai lá tentar tancar a porra do exército dos caras.
Mano, o Justiceiro nunca faria Nunca, isso, cara. Você nunca. assistiu a série dele também, ô Bruno? E assisti, lembro bem pouco mesmo, mas eu assisti, eu lembro que eu assisti. Ele era de fazer loucuras, mas daquele Ele é jeito tático, não. ele não é burro. É, então, exatamente. Ele é tático, ele não é burro, e ele late, né? É, Entendeu? Ele tava invocando o cão do demônio, velho. Isso cara, é bizarro. Cara, pra mim, na minha humilde opinião, inclusive saiu notícia, mais uma notícia, que agora é isso, né? Disney Plus é só notícia. Saiu uma notícia que o ator que faz o Frank Castle, né, o Justiceiro, falou que não ia participar da série com a primeira versão do roteiro. Olha isso que bacana. Ou seja, eles refizeram muita coisa do roteiro pra poder incluir a participação dele. Não faz sentido o que o Justiceiro fez, porque ele nunca faria isso na série Netflix. Aquilo lá que aconteceu na hora, na série Netflix seria tipo a despedida do Justiceiro, ele ia morrer. Mas depois eu tava vendo na internet que o pessoal teve a teoria que na verdade o Frank fez tudo isso, ele deixou ser capturado pra destruir a polícia do Fisk por dentro, tá ligado? Porque ele sabia que os caras idolatravam ele Não. Aí, Então, e não Ai. iam matar ele. Ó, mas não faz sentido, cara. ó, O cara Por mais matou que vários seja, policial, não velho. faz sentido. Pois é, não feio. faz sentido. Ele poderia ter entrado já matando todo mundo, já, foda-se. E outra coisa, É. mesmo se ele fosse fazer isso, tipo, vamos supor que ele faça isso na segunda temporada. Cara, ele ficou com um gosto ruim. A gente vai ficar com esse gosto ruim até chegar na próxima temporada? Tipo, a gente vai criticar ele pra caramba do que ele fez até chegar na próxima temporada, é sério? Essa foi a ideia da vibe Disney. que tá me dando é que, tipo, sempre que eu penso, eu fico, parece a Disney querendo brincar de ser gente grande, e aí fica, sei lá. Para, tipo, você não força. Se você não consegue, se você não tem culhões pra fazer o que precisa ser feito, não faça, mano. Não se envolva com o personagem, não tenta fazer um bagulho, porque daí vai ficar, tipo, essa vibe meio, olha a gente aqui como a gente é sangrento, olha, a gente vai fazer isso aqui, olha isso aqui, como a gente consegue montar um roteiro legal. E não é legal, tipo, Não. uma coisa que eu ia falar, falando em roteiro, né, aproveitar pra entrar nesse bagulho que você falou sobre o roteiro ter mudado. Eu parei de acompanhar as notícias quando estavam dizendo que ia ter 16 episódios essa primeira temporada. Ia falar que é a e que- maior do MCU, ia ter 16 episódios e diminuiu pra Eles caralho. prometeram tanta coisa, e aí, no final das contas, o roteiro não agradou Kevin Feige entrou, mudou algumas coisas, a série diminuiu a quantidade de episódios, foi pra 2 temporadas, o elenco mudou, ficou tipo quase que um 50-50, virou uma salada de fruta entre coisas já filmadas com coisas que eles refilmaram e roteiros misturados, assim. Eu sei que aquela trama do Ayala, né, do Tigre Branco, é um bagulho que era do roteiro original, e aí depois disso eu não sei se sobrou muita coisa do roteiro original além daquela trama ali, e aquela trama também foi super adaptada e cortada, porque teriam mais cenas com o Tigre Branco e acabou que não teve. Porque o ator morreu também. Porque o ator Porque o ator morreu. morreu também, mas ele morreu acho que, o quê, 2 anos depois? Não sei. Mas, enfim, aí eu acho meio que virou essa salada de fruta aí, né? Se não me engano, o que aconteceu com o Tigre Branco é que ele participou muito da primeira versão do roteiro e ele morreu quando tava tendo as gravações já da segunda versão do roteiro. Se não me engano, é isso. Que mudou muita coisa. Mas eu queria falar assim, que não tem como a gente saber se o roteiro que o Kevin Feige não gostou era bom ou não. Não Infelizmente, essa é a realidade. Não dá pra saber. Mas vocês não acham que isso Porém- aqui também não é bom? Não, isso que deixa eu terminar de Sim, falar senhor, aqui. vai lá, por fica à favor. vontade, vai lá. Uma coisa que eu posso falar, que eu vou defender aqui, é que eu gosto muito mais da primeira parte do que a segunda parte. Eu também. Até um pouco depois do Tigre Branco. Até porque o que separa mesmo os mares pra mim é aquele episódio lá que eles fizeram um crossover com a Kamala, sabe? Ah, o episódio filler. Aquele ali é o divisor de águas mesmo. É. Porque, tipo assim, pra você reparar, tem 4 episódios antes daquele. Aí chega aquele e vem mais 4. E esses próximos 4 são muito meia boca. Aí, tipo assim, os 3 primeiros, cara, aquilo lá eu tava sentindo uma vibe Também. um pouco mais adulta, tá ligado? Porque, tipo assim, o primeiro episódio teve aquele lance lá de descobrir que o Fisk ia virar prefeito, né? Aí eu fiquei, caraca, vai ser interessante. Aí teve aquele lance do Demolidor pegar o caso do Tigre Branco, descobrir que ele é um justiceiro. E, mano, aquela parte lá que ele vai até a casa da testemunha e Foda, os caras tão foda, tipo assim, foda, foda, seu foda. cego, filho da mãe, nananã.
e ele deixa chegar até o último momento mesmo pra atacar os caras, mano, eu quase tive um orgasmo na hora. Porque é muito Do foda essa caralho. cena. Todo episódio que acabava, até o terceiro ali, pelo menos. Todo final de episódio eu corria pro meu amigo e eu mandava pra ele: você viu o último episódio que saiu, o final é muito louco. E eu ficava, nossa, eu postava no Twitter, eu ficava, meu Deus, é a melhor série do mundo. Porque o final de episódio era muito chocante pra mim. Porque, tipo. E tinha aquela musicona de rock foda, mano. Tipo, postaram assim, né? Antes de eu começar a assistir, postaram no Twitter o nome do ator que faz o Fog, falando que tinha sido confirmado o contrato dele pra segunda temporada. Aí eu fui lá e fiz um retweet e falei: que merda, ninguém morre nessa temporada, que bosta, nem vou ver. Aí eu fui lá assistir e no primeiro episódio o Foggy morre. Então, tipo, eu não tava esperando a morte dele, eu não tava esperando aquela luta muito bem elaborada. Colocaram até um CGI aqui e ali pra poder deixar mais dinâmico e ficou incrível, mano. A apresentação dos poderes dele ali, aquela cena, tudo muito bom, ele matando o cara, jogando lá do telhado. Pra mim foi incrível. O segundo episódio também, foda pra caramba, o final. O cara lá morrendo, o Ayala morrendo também é muito foda. A briga pra mim dentro do apartamento também, que era o que eu tava esperando, né, do trailer, né, o cara quebrando o bracinho e tudo mais. É daquela cena. E eu, nossa, fiquei muito feliz. Até vir esse episódio aí, filler. Então, o episódio filler, eu gosto, cara. Eu acho ele bem gostosinho de assistir. Mas o que acontece é que perde totalmente o rumo, cara. Parece que tal parte uma pessoa escreveu e outra parte outra pessoa escreveu. Parece Star Wars, eu não sei né? se, tipo, talvez o Kevin Feige leu lá e teve algumas interferências, ele não gostou e ele quis mudar tudo. Ou se realmente, tipo assim, talvez o roteiro fosse ruim, cara. Não sei, não tem como saber. Mas é o gosto do cara, só o cara sabe. O problema da mudança do primeiro roteiro não foi justamente a volta do Bob Iger na Disney? Quem é Bob Iger? É o CEO da Disney. Tinha saído, aí entrou o Bob Styler, alguma coisa assim. Aí ele fez um monte de cagada durante a pandemia. Aí ele saiu e voltou de novo o Bob Iger pra reformular tudo de novo, né? Aí na hora que o Bob Iger volta pra Disney, ele cancela um monte de produção da Marvel, porque tava virando uma escrotidão, tem um monte de lançamento um atrás do outro, e as coisas tá começando a ficar extremamente cansativo e tal. Aí ele cancelou um monte de coisa, mudou um monte de coisa, sabe, que ia ter. E acho que poderia ser possível a mudança do roteiro de ter menos episódios. Deve ter sido a decisão do Bob Iger. Não duvido nada. O foda é a pessoa mudar o bagulho assim, tipo, em cima da hora. Acho que o problema não é nem ter mudado. O problema foi... não sei, acho que chegou num ponto que a cagada já tava irreversível. Aí ficou essa bagunça no roteiro. Ainda assim, dá pra ter uma leve coerência, querendo ou não. Acho que, tipo, tá tudo meia boca, de metade da temporada pra lá. Mas acho que não tá uma bosta completa. Porque eu me diverti até metade da temporada, eu me diverti muito. Então eu não consigo dizer que foi tudo muito doloroso de assistir. Acho que tem mais de uma série. Acho que eu falei a mesma coisa sobre a série da Miss Marvel, velho. Porque pra minha cabeça os 3 primeiros episódios são espetaculares e depois fica um lixo mesmo. completo. O conjunto da obra fica uma bosta. No caso do Demolidor não é isso que acontece. Se fosse uma série de 16 episódios, eu acho que seria muito melhor, porque você traz personagens importantes e sub-vilões ali dentro da trama, né? Porque todo mundo sabe que o vilão principal é o Kingpin e o protagonista é o Demolidor, então a trama gira em torno dos dois, e aí tem esses pequenos vilões que vão aparecendo ao redor. Esses pequenos vilões, eles são trabalhados de maneira porca, são personagens que têm uma profundidade muito boa nos quadrinhos, e eu não conheço 100% pra falar, mas as pessoas dizem que tem. Eu via pequenas threads aí no Twitter explicando. E eles são adaptados aqui de uma maneira muito cansada. A própria Vanessa, ela traz pra gente de uma maneira legal, mas ainda faltou profundidade nela. Faltou coisas que a gente ficou meio que na curiosidade sobre o que ela fez na ausência dele, mais detalhes sobre o que ela fez na ausência do Kingpin. Eu tô esquecendo que o nome dele é Rei do Crime, eu tô só falando Kingpin. Mas tudo bem, tá certo. Eu já ia perguntar, quem é esse Kingpin aí? Velho. Mas aí é isso. E aí, esse episódio, tipo, eu não tenho problema nenhum com esse episódio do filler, mano. Eu acho ele divertido, acho ele legal, mas acho que ele foi feito pra um episódio, pra uma série que teria 16 episódios. É verdade. Que daí, tipo, a existência dele não teria tanto impacto. Mas quando a série tem 9, e aí você, tipo, tá ligado? Tem 9, Feneco. Só que aí são 9 episódios que eles tiram um
sem explicar, que poderia ser usado pra aproveitar pra poder engrandecer os vilões que tem, desenvolver o próprio Demolidor, exato. que o Demolidor, ele divide tela com o Rei do Crime todo momento, nem desenvolve também o personagem do Demolidor, é só um episódio divertido, um episódio filler, a gente tá realmente chamando de episódio filler, porque é um episódio filler, cara. É que esse episódio filler é que não faz muito sentido, tá ligado? O cara vai lá no banco, mas é uma coisa que eu gosto, tá ligado? Eu sou, muito pessoalmente, pô, eu acho muito legal quando vai um episódio que mostra, tipo assim, um dia a dia do herói. Mano, sim. Ele acaba entrando no meio do perigo, tá ligado? E No daí, tipo mundo assim, dos meio que ele é o quadrinhos, fodão, né? No mundo dos quadrinhos, numa série de TV que você assiste, tipo, isso é muito legal. Tipo, é um episódio, tipo, foda-se, pra você ver ali. Tipo, não faz parte da história principal, mas compõe um pouco do cenário. Isso é legal, mano. Tanto que quando eles lançaram esse episódio, eles lançaram logo 2 de uma vez. Isso foi legal. Teve isso aí, que eles perceberam que tava cagada essa decisão de ter o filho e falaram assim, vamos lançar 2. Também, os caras meio que deram um tiro no pé, cara. Que os caras vão adaptar uma das histórias do Demolidor que é a mais difícil, cara. É Born Again. O Bruno tava me falando que nos quadrinhos, quem é o vice-presidente do vice-prefeito do Fisk é o próprio Demolidor, não é? Sim, sim. Ele é chamado nos quadrinhos pra ser vice-prefeito e ele aceita como uma forma de enxergar. Você ia pra enxergar mesmo? Você ia pra enxergar? Falei errado, mano. Uma forma de vigiar que susto! o Rei do Crime de perto, né? E aí ele aceita e tudo mais. Mas assim, vamos aproveitar pra falar desse bagulho aí dos quadrinhos e vamos falar sobre 2 assuntos, que é o bagulho do Ayala e o bagulho do Hector Ayala e da trama principal no geral. Qual é a trama principal? A trama principal é a questão do Matt, depois da perda do seu melhor amigo, ele querer mudar a visão dele sobre o que é justiça e o que não é. Eu acho que é uma coisa meio padrão em alguns outros heróis, que esse tipo de trama já foi, não é desconhecida pra ninguém, mas eu acho legal a maneira que eles colocam aqui. E como isso casa muito com a ideia dele ser um próprio advogado, né? Um personagem que ele é advogado, então ele tem essa ligação com a lei e esse compromisso com a lei, tanto como demolidor, como um vigilante, quanto um profissional que luta pela justiça. Isso é muito interessante. Acho que existem poucos super-heróis por aí que são, sei lá, policiais ou, sei lá, advogados ou alguma coisa assim que tem a ver com a lei mesmo, fora do seu pseudônimo aí de super-herói. Eu acho muito legal como eles trataram isso na série. E eu achei que faltou profundidade no assunto. Como em tudo na série, faltou profundidade mais nesse assunto e mais no sentimento do Matt em relação a tudo. Mas eu achei legal. A trama do Hector Ayala é essencial para que essa trama, que é a trama principal, se desenvolva. Sem essa parte do Hector Ayala, não tem como acontecer. E acho que foi por isso que eles mantiveram, tanto por respeito ao cara que faleceu, quanto porque é essencial pra história. Mas você não acha que... Aqui a gente tá vendo... Desculpa, tá quebrando seu Pode raciocínio. falar. Você não acha que na hora que ele morre, meio que quebra essa... Não. A morte dele é justamente o ponto que vai fazer todo sentido pro personagem. A gente tá falando de um cara que ele perdeu o melhor amigo dele, e aí ele fala, não, agora eu entendo que assim... Esse meu lado demolidor, esse meu lado de defender a justiça com as minhas próprias mãos não tá adiantando nada, não adiantou pra salvar a vida do meu amigo, então eu vou vir aqui agora e vou esperar da lei que consiga fazer da melhor forma possível. Eu vou me distanciar desse mundo e agora eu vou ser um advogado, pronto, acabou. E ele faz isso durante ele tenta seguir por esse lado, por todo momento da série. E aí, beleza. Ele pega o caso do Hector Ayala e ele tá determinado em provar a inocência desse cara, porque ele tá, tipo, na cabeça dele é a justiça que prevalece, é a justiça que vale a pena lutar a favor, é a justiça dos homens, a justiça normal aí da sociedade. E aí ele vai lá, faz de tudo, procura a prova onde não tem, faz um escarcéu, até revela, qual é o nome? A identidade secreta do cara, ele revela porque na cabeça dele isso já não tem mais sentido, tipo, pra ele era mais valioso o cara proteger e defender quem ele era e a liberdade dele do que ele, tipo, combater o crime, sabe? Ele ignorou tudo isso, o que na minha cabeça acabou não fazendo muito sentido, mas pra trama faz sentido. Então, na minha cabeça não faz sentido ele revelar quem o cara é, porque mesmo que ele saia dali vivo, pessoas vão correr atrás dele, pessoas vão saber quem ele é agora e vão querer vingança atrás dele e da família dele. Então, você não acha que seria mais importante
ele ter morrido como o Victor Ayala do que como Tigre Branco? Eu acho que não faz diferença, porque a partir do momento em que em que a identidade dele é revelada, independente de como ele morra, todo mundo já sabe quem ele é. Então, tipo, eu acho que ele vai fazer o mesmo tipo de representatividade. E aí, o que ele faz? Ele faz isso daí, ele revela pra todo mundo, e aí tem uma cena muito da hora, que é momentos antes dele ganhar a causa, né? Que acho que faltava só uma audiência pra saber o resultado. Ele chega no salão da audiência, né? Quando tá tudo vazio ainda, e é uma cena muito bonita, porque ele chega assim e ele enxerga todo aquele espaço, todo o ambiente, a fotografia faz lembrar como se fosse uma igreja ali dentro. Tá? A iluminação natural, o sol batendo assim, fazendo uma parada meio... Só faltou ele se ajoelhar ali e começar a rezar. Então, e mostra também essa parte meio cristã, que não foi abordada na série, né? Mas esse lado cristão do próprio Demolidor. Ele enxerga a justiça dos homens como algo divino, né? E algo puro e algo que de fato ajuda as pessoas. Então, ele chega ali, ele chega como se fosse um puta de um santuário e ele consegue fazer a justiça dele ali funcionar. Só que a justiça dele não adiantou de porra nenhuma, porque ele fez tudo certo, ele conseguiu as provas da maneira que ele achou que era certo e ele venceu. E no final, não adiantou nada, porque o cara morreu mesmo assim. O cara morreu, a pessoa com quem ele se matou ali pra poder salvar foi assassinada. E foi assassinada ainda por policiais, que ele descobre ainda posteriormente que foi pela a justiça do homem matou o cara, né? Então ficou esse conflito. Então, a partir daquele ponto em que ele percebe que não adianta ele correr atrás da justiça dos homens, não adianta ele se esforçar tanto para conseguir fazer a justiça da maneira correta, porque a justiça agora, mais do que nunca, já foi, sempre foi, mas mais do que nunca agora é corrupta por conta do rei do crime. Então, é a partir daquele ponto que ele começa a falar, não, agora eu vou voltar, eu vou fazer a justiça com as minhas próprias mãos, vou matar o muso aqui, vou fazer as paradas. Mas Bruno, isso é uma coisa que eu acho que eles meio que não conseguiram construir muito bem na série, tá ligado? Tipo, você sente que ele tem essas motivações, mas a motivação final mesmo pra ele ser o Demolidor, você vê que é quando ele vai atrás do muso, cara. Olhando pelo que você falou, o impacto que tem na HQ, cara, é bem diferente, saca? E eu acredito que eles deveriam ter colocado isso. Sim. O Demolidor, ele parece mais um cara vingativo que tá pensando só nele, cara. Cara egoísta. Ele colocou a roupa de Demolidor pra salvar aquela menina que tá mexendo no saco dele e depois pra salvar a namorada dele. E outra coisa, essa trama do Muso, falta episódio, cara. Fizeram uma roupagem muito foda pro Muso. Mano, mas resumiram ele a 2 episódios, cara. Então, isso é sacanagem. Isso por quê? Porque existem 3 vilões em uma série de 9 episódios, mano. Mano, exatamente, cara. E é uma coisa, esse negócio aí do Muso, ele é uma trama que tá sendo apresentada, foi apresentada desde o primeiro episódio. Tem comentários sobre ele, tem coisas na cidade referenciando o Muso, e aí quando chega de fato pro Muso, dura 2 episódios. Exatamente. Parece que o Muso não faz nenhum impacto assim na cidade, cara. Parece que, tipo assim, o Muso matou 3 pessoas e foi isso, tá? Mas não, mano, o cara é um serial killer fudido, cara. E, tipo, uma coisa que eu fiquei muito pistola foi o Demolidor colocando a mão no papel. É a minha namorada. Mano, vai se fuder, velho. Eles podiam ter tentado fazer de uma maneira mais inteligente. Assim, a menina olhar e falar assim, eu conheço essa pessoa, ela trabalha com o meu advogado, sei lá, alguma coisa assim, saca? Ó, vamos lá, ó. Tem o Muse, tem o Bullseye e tem o Rei do Crime. Aham. O Bullseye... E tem a esposa do Rei do Crime. Que é a Vanessa. Que porra é essa, porco? Não é assim que ele fala? Não é assim que ele fala, Vanessa? Não é assim que ele fala? Não. Ó, na minha opinião, o Muse e o Bullseye, pra mim, fodas. Mas como ele tá dividindo tela com todo mundo tá dividindo tela aqui. Ninguém tem protagonismo nisso aqui. Cara, fica muito superficial cada um deles. Demais. Sabe? E aí, quando a maior parte que é feita até mais do que o próprio Demolidor é o próprio Rei do Crime, e fica lá a gente vivendo a vida dele, leite com pera, dele sendo prefeito. Caraca, mano, por que isso? Ai, desculpa. Eu me incomodei muito. Eu tentei não me incomodar e tentar buscar uma razão pra o que eu tava assistindo, mas eu fiquei incomodado demais. Toda a cena que mostrava ele sendo prefeito, fazendo alguma coisa de prefeito. Ficava tipo, foda-se, sabe? Tá bom. Sabe o que eu achei pior ainda? Entendi. Aquele Zé Bunda lá sendo o braço direito do Mano, físico. eu me irritei muito com ele. Mano, Que o cara é ódio muito daquele Zé moleque. Bunda, velho. Que ódio, Pelo eu esqueci amor de até Deus. o nome dele, deve ser Bob, sei lá. Pô, É esse um moleque do nome caralho. genérico, tá ligado? E tipo assim, o Fisk, ele tinha
tinha outro braço direito. Poderia É o ser Bucky. até aquele cara O lá Bucky. que defende É, o ele, tá Richmond. ligado? Mas não, mano, ele coloca o Zé Bunda lá que parece que o Zé Bunda vai falar com a namorada dele. Ai, eu vou ficar muito rico agora, eu tô ganhando muito dinheiro, a gente pode fazer o que eu quiser, agora eu tenho influência e tenho muito Nossa, poder. cara, isso pra mim. Aí a namorada dele, sim, vai lá, Ó, quem pode estiver sentar lá. assistindo, quem escutar esse podcast aí, quiser me explicar qual o simbolismo desse personagem de bosta aí, se teve algum tipo de simbolismo que, nossa, Ó. justifique muito a presença dele, por favor, me explique, porque na minha cabeça ele é Quanto inútil. mais mente fraca, mais você controla a pessoa, né? Essa é a única explicação, ao meu ver. Não, e outra coisa, aquela mulher lá. Mano, eu pensei que a mulher ia ser contra o Fisk. Mas o policial chega lá assim, ó, eu vou sair aqui, vou denunciar pro jornal lá e vou falar que o Fisk tá fazendo merda. Ela fala, pode confiar em mim. Corta 5 meses depois. Aqui, Fisk, o que ele falou pra mim, eu gravei tudo. Mano, vai se fuder, velho. Velho, a mulher não tem mano, senso, velho. Mas não, na moral, não, ela tem senso, sim. Ela sabe que se ela ficasse... O fim dela ia ser o mesmo que o fim do cara lá, do comissário, se ela tivesse falado alguma coisa. Porque Não, ele mano, sabia se ela de não tudo. tivesse falado nada, o Fisk não ia saber, cara. Ele só soube por causa dela. Mas ela era fiel, né? E ela tinha medo Mano, da própria pescoço. mas isso Uma não hora faz ou outra ela sentido ia rodar. porque a série toda mostra que ela não concorda com o Fisk, tá ligado? A não série tem toda ela construção vê pra o... isso, né? Verdade. Não, mas a série toda ela vê o Fisk dando as coisas pro Zé Bunda lá e ela fica tipo assim, caralho, o Zé Bunda... E ela odeia o Zé Bunda. Eu pensei que, tipo assim, ela ia fazer por pura vingança do Zé Bunda, tá ligado? Mesmo ela tendo medo do Fisk, mano, ela tá numa instituição governamental, cara, ela tem poder. Ela é tipo, o que, a secretária do Fisk? Mais ou menos assim. Tipo, Uma coisa mais alta, tá ligado? É. Aí ela vai lá e fala assim, vou passar aqui pro Fisk e aí vai dar a maior merda, mas foda-se. Aquela jornalista lá que tava denunciando tudo, vocês estão falando dela? Então, Não, a não. jornalista ela não vai morrer porque ela é namorada do Zé Então, Bunda. namorada entre aspas, né? Parece que ela só tá aguentando Ela é pra amiga, dar né? poder Ela é ali. amiga. E me diz uma coisa, vocês que viram a série da Netflix, ela é filha de algum jornalista de lá, é isso mesmo? Não sei. Eu lembro que ele cita, né, alguma É. coisa, que eu conheci o seu pai, Sim, blá, 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 mas eu acho que é um não- jornalista que teve na série da Netflix mesmo. Eu perdi essa referência. Sinceramente, eu não lembro nem direito das tramas principais. Você viu Eu dos também socos, não, você lembra dos mano. socos. Né? Não lembro não, lembro da Electra, lembro E das o paradas. Purple que só sabe da cena do corredor? Eu só sei a cena do corredor. Mas tá bom, eu acho. Não tá, não? Não. Já me deu justificativo pra ver que realmente a Netflix Até- era melhor. Até porque era pro Fisk ter um pouco de medo do Demolidor, porque no final da última temporada da Netflix, o Demolidor prende ele, dá um pau do caralho no Fisk. E prende ele. Pô, E é era muito pro bom Fisk ter medo, aquele tá ligado? final, eu lembro que eu chorei, mano, no final da terceira temporada, de tão intenso que foi o diálogo e os momentos lá. Tem um corte que o pessoal ficou comentando no Twitter, ficou retweetando, que era a cena da luta final lá, que ele arrebenta ele e ele vai lá e fica gritando, falando, eu te venci, não sei o quê. E é tão angustiante, porque ele tá sem a roupinha, né, de Demolidor, e ele tá lá, mano, brigando com o cara, e aí eles meio que se respeitam depois de tudo isso. Ai, não sei, é muito melhor, é muito mais porque intenso. o Rei do Crime conta toda a história da vida dele pro Demolidor, fala como ele virou gangster. E tipo assim, o Rei do Crime, ele queria quebrar o Demolidor pra o Demolidor matar ele e assim as E virar pessoas o vilão, terem medo dos justiceiros, tá ligado? Mas o Demolidor consegue vencer a vontade de matar ele, porque o Rei do Crime fez um montão de merda pro Demolidor. Sim, Isso sim. daí meio que se perdeu, tá ligado? Dessa nova temporada. Tanto que quando o Demolidor meio que quase mata o cara lá no primeiro episódio, você fica tipo assim, caralho, o Demolidor não matava, mas somente ainda não tá tão fresca. Mas depois o Demolidor meio que mata tanta gente que você pensa, caralho, o Demolidor já não liga mais. É porque aquilo ali, né, tipo assim, é uma coisa que eu achei legal, mano. Por isso que os primeiros episódios são bons, né? Kingpin, né, o Rei do Crime, ele meio que fala que é difícil a gente mudar uma vibe do que a gente é. Um bagulho assim, ele fala um negócio assim, né? Tipo, os demônios dentro da gente, é difícil a gente se... É um bagulho assim que ele fala. E aí isso é uma realidade pros dois, né? Tipo, tem time skip, então a gente precisa respeitar esse time skip também, tem que ter a maturidade de entender que se passaram, acho que foi 2 anos, 1 ano, 2 anos, desde a morte do Fog, e desde aquele tempo ele já não é mais o Demolidor, então é muito tempo de luto e muito tempo da cabeça da pessoa mudar. Tanto a dele quanto a do próprio Fisk. E o Fisk, ele nega a si mesmo a realidade de gangster e maluco que ele é.
E assim como o Demolidor, ele também nega a verdade sobre ele, que é Demolidor, ser uma pessoa meio sanguinária, enfim, né? E isso vai saindo aos poucos, conforme vai saindo os episódios, vai acontecendo, tipo, o próprio... tem várias cenas que mostram a mãozinha machucada do Kingpin, o Demolidor fazendo umas paradas meio doidas lá, escondido, e isso meio que... Isso daí também é uma coisa que o pessoal ficou falando, que eu vi alguns comentários sobre essa parada do Demolidor, ele tá sendo Demolidor, tipo, na encolha, assim, e não mostra na série. Justamente por conta daqueles capacetes do caralho aí que mostra. Que ele tinha vários capacetes, blá blá blá. Aí ficou no subconsciente de que, tipo assim, ele nunca tinha parado de ser Demolidor. Ele parava, mas ele ainda tava fazendo uns bagulho ali escondido e não mostrou na série. Mas também não sei, né? Porque, tipo assim, não faz muito sentido ele ter tanto uniforme, sendo que ele não foi Demolidor depois da série, saca? Então. O certo ele seria ter queimado tudo, né? Se eu jogado fora. Jogava fora, sei lá, dava pra caridade, dava pro Homem-Aranha. Ele tá precisando de uniforme novo. O que me deixa chateado, cara, é que tiraram a consequência dos atos do Demolidor. E também tiraram um pouco das consequências dos atos do Fisk, saca? Ele não tem mais aquele sentimento. Até mesmo as coisas que ele faz pela Vanessa, parece que ele faz porque, dá pra fazer isso aqui? Eu vou fazer, tá ligado? Foda-se. Ele não faz mais por um significado que tinha antigamente. No final, ao invés deles fazer, tipo, os defensores, que nem a Netflix fez, eles fazem os sindicatos dos moradores de Nova York, mano. Mas assim, calma. Eu acho que eu ia me incomodar se fosse os defensores já. Eu ia me incomodar. Se eles fossem apresentados da forma que ia ser apresentado ali, eu não ia gostar, pra ser bem sincero. Mas, sei lá, eu acho que também faz um pouco de sentido eles colocarem essa vibe dos cidadãos, né? Até porque eles estão sendo apresentados ali o tempo inteiro. A trama gira em torno disso, né? De fica aparecendo naquele jornal lá. O cara, tem o jornal com a opinião pública, tem toda a questão do Fisk ser um prefeito, então quem é afetado sempre, a gente vê muito reflexo na sociedade sobre tudo que acontece dentro da política e dentro da justiça, e isso é bacana, faz sentido ter uma associação aí de pessoinhas pra ir lá e fazer as paradas acontecerem. Então não me incomodei tanto. E eu acho que os defensores serem apresentados assim no final dessa temporada, eu acho que seria algo muito forçado. Assim como pra mim foi aquele pós-créditos. Aquele pós-créditos pra mim foi forçado, feio, nojento, não gostei. Mas, sei lá, mano. É que, tipo assim, depois que dá aquele estouro lá, que vira a guerra civil contra uma noite de crime, né? Os justiceiros. Vira uma noite de crime contra os justiceiros. O policial vai lá, mata um cidadão que tava roubando, tipo, uma air fryer. Aí o policial fala assim, mano, você matou um cidadão comum aí. Um cidadão não. E pega a touca do cara e coloca na cara dele. Um justiceiro. A primeira coisa... Não é pra ser engraçado, é pra ser triste. Sabe a primeira coisa que eu pensei? Muito sem o ruim sentido. de ser no MCU, tudo conectado e tal, essas coisas, é você saber que tem outros heróis em Nova York. Como é que ninguém foi lá? Heróis pra caralho, tá muito. ligado? Mano, esse é O principal deles, Homem-Aranha. Tipo assim, beleza. Eles querem sair de Hell's Kitchen. Já acho um erro aí, mas tudo bem. Eles querem sair de Hell's Kitchen, né? Born Again, novas vibes. Só que aí, tipo, mano, não tem um carinha, mano. Podia colocar, não sei, mano. Inventava um. Sem ser a merda do Tigre Branco, porque eu achei a caracterização dele feia pra cacete. Mas, mano, colocava alguém. Tinha aquela bosta daquele espadachim, feio pra caralho também, não gostei Ele de dele. volta lá da Cidade do Gavião. Eu gosto do bigode dele. Legal o punicheiro ali, tudo bem. Punicheiro. Acho legal eu botar ele lá, mas, sei lá, mano, poderia ter trago mais algum. Talvez segunda temporada tenha, vamos lá. Eu acho que segunda temporada, minhas apostas, vai ter Jessica Jones, vai ter o carinha lá, esqueci o nome dele, o Luke Cage, eu tenho certeza que vai ter ele também. Quem mais? Mas não pode ter o Punho de Ferro. O Punho de Ferro. Punho de Ferro, né? Pelo amor de Deus, né? O Punho de Ferro parecia muito com o cara, mas o cara não sabia lutar, era horrível. Pô, muito feio, mano. Não, pior que não é nem ele, né? Tipo, é os coreógrafos, né? Podres. Se a Echo aparecer, eu também não vou reclamar. Não vou reclamar. Porque ela faz parte do ciclo, ela faz parte ali do meio. Então e tá tem tudo uma bem. construção. Tem uma vibe. Os dois têm uma vibe. É uma coisa que eu acho injusta, tá ligado? Porque a Marvel vai lá, enfia o Demolidor em várias séries, tá ligado? Até na porra da She-Hulk. E não bota ninguém na série dele, velho. Qual que é o sentido Verdade, disso? né?
Mano, o Demolidor apareceu em Homem-Aranha, apareceu em She-Hulk, apareceu em Echo. Só faltou aparecer nos Vingadores. Mano, tanto personagem que eles poderiam ter botado ali. Tipo, ó, por exemplo, a série do Gavião Arqueiro. Teve a Helena Belova, eles botaram ela lá pra fazer uma média. Poderiam ter feito algum personagem assim conhecido. Podia. A própria Kate Bishop botava lá com uma roupa preta pra poder ela ficar ambientada ali. Podia ser o próprio Gavião Arqueiro, na verdade, também, né? Qualquer coisa. Mas eles foram covardes. Na verdade, foi essa bagunça no roteiro. Eu tô na esperança de que a segunda temporada seja mais bem construída do que essa primeira, tendo em vista que agora eles já sabem, Já né? estão gravando, na verdade, né? Esse uniforme que você mandou é da segunda temporada. Uma coisa que tinha na série da Netflix e não fizeram agora eram as referências que eles tinham dos filmes da Marvel, tá ligado? Tipo, na série da Netflix os caras falavam assim, porque a gente não chama os Vingadores? Aí os caras falam assim, eles estão muito ocupados salvando o mundo contra alienígenas, essas coisas. Lembra? Tanto que depois que teve os primeiros Vingadores, teve um efeito na série lá. Fala assim, depois que teve tal coisa. Até mesmo, tipo, eles podiam citar o Bip, sei lá, alguma coisa assim. Que uma coisa que eles cagaram na série Demolidor. Eles citavam bastante, Ninguém teve igual o Bip. Agente da S.H.I.E.L.D., a mesma coisa. Verdade, né? Mas eu acho que também não era relevante pra nenhum personagem que tava ali, né, talvez. Por exemplo, talvez... É que a vibe que eles queriam trazer era que a rainha do crime ali tava tomando conta das coisas, né? Mas eles poderiam ter blipado a Vanessa, por exemplo, e deixado o cara doidão por conta disso. Poderiam, porque no Homem-Aranha... Sabe aquele lá que é legal, do Aranhaverso? Meio que o Fisk é doidão porque ele quer recuperar a Vanessa, lembra? Sim. E a filha dele. Sim. Poderiam ter feito isso, tipo assim, daí ela voltava, e daí, tipo assim, ele tava, tipo, louco. Mas não, botam lá que o cara sequestrou o ex-namorado dela. Puta coisa de corno. Tem Então, coisas muito profundas na série do Demolidor. Tanto que, quando eu tava assistindo com o Porco, aquela cena lá do Mendigo lá, que ele pega o caso do Mendigo, cara, achei muito foda a mensagem que eles passaram. Caralho, mano, o Mendigo falou assim, cara, eu fui lá, roubei 4 sacos de pipoca doce, porque eu gostava daquela porcaria. Mano, o bagulho é $25. Os policiais foram lá, comeram a pipoca que eles pegaram de mim. E agora vocês vão me prender durante um mês, vão gastar mais de $25 pra me manter na cadeia. Eu vou perder a porra do meu vale-refeição pra ter que fazer tudo de novo. E ainda vocês querem que, tipo assim, pague multa pra vocês, mano? Que porra é essa? Cara, achei isso do caralho. Nenhum, porque... Isso é muito... Conversa muito com essa vibe do Demolidor tentar seguir a lei dos homens, sendo que a lei dos homens é falha pra cacete. E mano, toda hora ele leva vários tapas na cara em relação a isso. Caralho, velho. Porque pensa assim, mano, é tipo você dar uma punição, cortar o braço pra como você deveria ter cortado uma unha, tá ligado? Ele já tava frustrado com tudo isso daí, do que acontece com o Hector Ayala, ele já tava frustrado, e aí vai acontecendo várias outras coisas depois disso que reforçam essa frustração, e a própria menina, a priminha, né, a sobrinha do cara, revoltada pra caramba, falando sobre o mesmo assunto também, que, tipo, precisamos de alguém que faça as coisas com as próprias mãos, né, porque a gente não pode contar com ninguém. Mas parece que isso não tem impacto no Demolidor, tá ligado? Parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Tem porque impacto, sim. o cara fala isso, beleza. Aí o Demolidor vai lá e tenta lutar por menos coisa pior pra ele. Aí a mulher fala assim, deixa ele metade do mês e depois prisão domiciliar. Ele, tá bom, foda-se. É porque no ponto que ele tava ali, ele não tinha muito que ele pudesse fazer pelo cara, né? Tipo assim, já tava ali. O que ele poderia ter feito era, no dia em que tava acontecendo tudo, ele ter espancado os policiais e salvado o cara. Mas ali, já não tinha mais o que fazer. Não, mas o que eu falo é que, tipo assim, isso daí é mais um dos motivos que o Demolidor, tipo, poderia falar assim, mano, realmente, velho, foda-se essa porra de juridiquês aqui, eu vou fazer justiça com as próprias mãos, cara. Mas só que, tipo assim, meio que ele resolve esse caso aí, é só mais uma semente que plantam na cabeça dele, mas só que não desenvolvem isso no roteiro, cara. Meio que o motivo continua sendo o mesmo, que ele vai lá atrás do Muso só porque a menina que ele era meio que, tipo, afetivo... Que era filha do cara, foi sequestrada. Que era filha do cara, foi é sequestrada. muito bacana, tá ninguém sabe onde o Muso tá, a menina achou, aí o Demolidor foi lá. Eu concordo com o que você tá falando, porque eu acho que faz sentido, sim. Mas eu acho que pela forma que eles colocaram na série, ou pela ordem que as coisas foram se sucedendo, acaba que a série se defende muito com isso. De tipo assim, aconteceu a situação, ele tá frustrado e transtornado por conta disso, e aí na sequência vai acontecendo essas paradas do Muso fazer coisas com as pessoas que ele tá ali se importando. E aí ele mexe com a menina, aí depois ele em seguida já vai mexer com a ficante dele.
E aí tem até um momento em que ele entra em uma discussão com a parceira lá de advocacia dele lá, que ele fala justamente sobre esse assunto. Ele fala, mano, não tá adiantando a gente fazer nada, porque eu sinto que eu tô, tipo, sei lá, mano, batendo a cabeça na parede toda vez que eu tento defender um caso, porque... e justamente por conta desse cara do morador de rua, né? Ele fala, tipo, que ele tenta e não adianta nada, e o sistema é uma bosta, e o sistema é um lixo. E a moça fica assim, tipo, sem argumento, porque de fato não tem o que fazer. Vai acontecendo as coisas tão seguida da outra que daí não dá pra falar que, tipo, ele não pensou nisso. É porque o que tava acontecendo, por consequência, era a pessoa que tava ali, a pessoa que ele se importava, né? Mas eu acho que poderia ter sido qualquer um, né? Que tinha sido capturado, ou sei lá. Mas é porque pegou mal terem colocado a ficante dele pra ser sequestrada, especificamente. Cada vez mais parece que essa primeira temporada é um resumo de uma temporada que realmente era pra ser bem maior, saca? Eles rusharam tudo, cara. E aquela questão lá, que na primeira parte mostra que quem vai ser a psicóloga do prefeito, o Fisk, vai ser a namorada do Demolidor. Cara, foda também pra porra. Mas é alguma coisa que também que eu senti que não foi desenvolvido. A única justificativa disso é... o Demolidor, como ele namora ela e como ela é psicóloga do Fisk, por isso eles estão na mesma festa. Essa é a única justificativa, tá ligado? Não é, tipo, algo mais complexo. Foi pra isso, tipo, botaram toda essa questão aí pra poder colocar ali, ele na festinha lá. Porque não tem... Foda-se, tipo, pra mim... E ainda venderam o Demolidor como... O namorado dela como um psicopata, tá ligado? Um cara meio doido. Na verdade, o Fisk só é seu cliente porque ele tá atrás de mim. E a menina fala assim, mano, você é idiota, tá ligado? Em nenhum momento ele fala que ele é o Demolidor pra ela, cara. Não tem pé nem cabeça, cara. Teria sido muito mais sentido se, por exemplo, vamos lá. O Demolidor, ele depois que o Fog morre, ele fica focado 100% na advocacia. Aí ele começa a ganhar destaque na advocacia, o que justifica toda vez que ele vai defender um caso aleatório, de pessoas aleatórias, vir um monte de repórter tirar foto. Mano, porque na minha cabeça, não fez sentido nenhum pra mim o cara defendeu o Hector Ayala, e aí, o cara que matou um policial lá no trem. E isso ter repercutido por Nova York de uma maneira absurda, sendo como se não acontecesse isso toda hora, tipo... sei lá, eu achei muito nada a ver vir um monte de repórter tirar foto da cara dele, fazer entrevista com ele, pra um caso que até o momento não era tão famoso assim. Depois que ele revela que o cara era um demolidor, olha, era um vigilante, depois que ele revela que ele é um vigilante, faz sentido vir um monte de repórter. Só que antes disso não faz. Aí, enfim, vamos lá. Aí ele vai lá, se destaca no meio da advocacia, ele vira um puta cara influente no meio dos advogados em Nova York, até porque ele tá em Nova York agora e justifica ele tá ali com dinheiro e numa agência top. E aí ele, por ele ser influente, o Fisk, prefeito, vai lá e pega ele e meio que ameaça assim, fala, eu quero você comigo e sendo meu vice-presidente porque você é o cara foda da advocacia. E ele fica tipo puto, mas ele vai lá e aceita. Aí depois que ele aceita, ele conhece a psicóloga do Fisk, aí gera toda uma trama ali em cima entre os dois, blá blá, ou às vezes nem ia ter necessidade. Mas enfim, mas eu acho que colocaram ela ali pra poder fazer essa ponte entre Fisk e Demolidor. Só que, sei lá, eu acho até legal, tipo, botar uma psicóloga ali pra ser uma par de um cara que tá tendo problemas psicológicos. Acho que é legal, acho um bagulho que pode gerar coisas interessantes, diálogos interessantes. Mas... E sabe o que seria da hora? Ali, tipo, né? Se o Demolidor falasse pra ela que ele é o Demolidor, antes de descobrir que ela é psicóloga do Fisk. Aí ele falasse umas coisas que ela falasse assim, caralho, como o Fisk é filho da puta. Aí ela fosse ter sessão com o Fisk e falasse, caralho, eu sei que você é um filho da puta do caralho, mas só que meio que ela não pode fazer nada, que ela tá em perigo. Aí ela meio que vira, tipo, uma infiltrada do Demolidor lá dentro. E, tipo assim, fica um clima de tensão do caralho. Eles poderiam ter feito isso muito melhor. Mas fizeram isso só pra vender aquele baile lá, que fizeram um puta marketing em cima e foi uma bosta, mano. Foi uma bosta, velho. E até mesmo a fuga do cara lá que dá os tiros foi uma bosta. O jeito que o Demolidor descobre que, na verdade, o Fog ia fuder o Fisk.
Mas ele não fala pro Demolidor, que não faz sentido nenhum, cara. O seu melhor amigo vai fuder o rei do crime, que você sabe que é o maior inimigo do Demolidor, e você não vai falar nada! Ah, mano, pelo amor de Deus! É impressionante, cara. Inclusive, vamos falar disso, né? Não faz sentido. O Demolidor tava lá na festa e não faz sentido nenhum o Demolidor pular na frente da bala. Não, pra caralho, não faz sentido nenhum, velho. E não faz sentido nenhum o cara querer matar o rei do crime, sendo que quem fudeu ele foi a Vanessa. Não, e outra coisa, ele vai lá e fala pra Vanessa assim, na frente, na casa da Vanessa, praticamente com todos os capangas dela em volta dele, e fala: então, Vanessa, eu tô aqui dançando com você, mas eu sei que foi você que matou o Fog. Aí, 2 horas depois, tentam matar ele no hospital e tentam matar ele na casa dele e meio que ele não sabe por quê. Ah, vai se fuder, mano. Mano. É tudo tão, sei lá. Mano, a gente vai ter que explicar pra ele, né, mano? Acho que não entendeu ainda. O Demolidor Caralho, tá com aquele negócio, né, intelecto culposo, quando não há intenção de raciocinar, mano. É que, sabe o que eu acho? Os caras falaram assim, mano, como que a gente faz pro final acontecer rápido? Mano, vamos fazer o Demolidor ser burro. Ele fica enchendo o saco da psicóloga, a psicóloga fica de cu doce falando assim, e se você não for pra festa comigo, você pode me esquecer. Aí ele vai pra festa lá, entra na frente da bala, por nenhum sentido o cara vai querer matar ele, e a gente faz o cara fugir com os dentes dele. Ah, mano. Os dentes dele. Sacanagem demais. O cara fugir com o dente, mano, pelo amor de Mas a Deus. cena do dente é da A hora. cena é da hora, mano, mas porra. É foda pra caralho. Eu achei engraçado. Não, mas é uma coisa engraçada, tá ligado? O cara fugindo com o dente. Eu achei engraçado o Marcos falando agora. E ele fugir com os dentes dele. Não, porque, porra, Bruno, você convenhamos. Olha pra mim. Tá olhando, Bruno? Que cara tem a força de assoprar a porra do dente dele, sei lá, a porra do siso. Assoprar o siso dele e matar um cara. O siso dói, Não, tá? tipo assim, não vamos Mano, lá, o sopro dele tem que sair a 120 km por hora. Não, sim, isso é verdade. Mas, uma cena da hora. Mas o problema pra mim foi ter cortado. Porque eu queria ter visto ele fazer do todo o resto. Tipo, beleza, ele vai lá, cospe o dente dele no olho do cara, ele sangra, depois ele mata outro cara. E aí todo o resto. Aí ele já Todo o aparece no resto da caminhão, já. delegacia. Ele só Até, troca de até roupa pra e já construir. Até pra construir que na verdade ele só fugiu por causa do Demolidor. Porque você tá ligado que aquele tabefe que o Demolidor dá nele na mesa meio que deixa o dente dele mais mole. Aí, tipo assim, meio que seria meio que culpa do Demolidor que ele fugiu. Eles não conseguiram construir isso, tá ligado? Mas Nossa, aquela cena agora dele. eu só sei porque você falou. É. Exatamente. Mas não. Os caras não construíram isso direito. Meio que foi um efeito dominó que os caras ficou com preguiça de explicar, tá ligado? E também ficou com preguiça de fazer certo. Mas aquela cena eu achei legal porque ele falou assim: o cara ficou doido aqui, começou a bater a cabeça que nem um retardado. Seria legal se ele tivesse matado a psicóloga. Seria um bom fechamento Seria de arco bem ali. mais da hora. Tipo, se a psicóloga tivesse pulado na frente da bala pra defender o Fisk, afinal ele é o cliente dela, e ela ia lá, pulasse na frente, defendesse, Mas aí não ele, faria puta que sentido. pariu. Aí eu ia E eu criticar. tratei ela mal pra caralho e ela morreu. Não, aí eu ia criticar. Ia ser muito mais top. Eu ia criticar mais ainda, porque o Demolidor ia estar lá e ele ia ver tudo acontecendo e não ia fazer nada. Ele ia, sei lá, né? Ia sair puto. Aí ela ia estar fazendo mais o trabalho do Demolidor do que o próprio Demolidor, né? Porque o Demolidor tá foda. Não, ela ia ser a melhor psicóloga do mundo Imagina, também, né? que nem falam do Demolidor, que fala que ele é o melhor advogado do mundo, né? Eu sou o melhor psicólogo do mundo. Ela vai virar elétrica. É que depois que acontece todo esse bafafá, né? Bafafá é a palavra. Aparece lá a loirinha, mano. Karen ligado? Page. Karen Page. A Karen Page e meio que tem aquele trama que eles não construíram porra nenhuma. Que ela tá ficando com o Justiceiro e o Demolidor fica com ciúmes. Mano, qual que é o sentido disso, Triângulo cara? amoroso, Aí né? já tá com alguém, né, mano? Isso que é foda. Exatamente, tá ligado? Mano, eu ia falar pra ela assim, caralho, você tava comendo a psicóloga ali agora há pouco, caralho. O que você tá falando? Eu não posso ficar com o Justiceiro? Nada a ver, mano. A participação da Karen Page e o do Fog, né, foi uma notícia que saíram porque no primeiro roteiro não ia ter a participação deles, né? A segunda versão do roteiro mata o Fog no primeiro episódio e a Karen Page, pelo que eu entendi no roteiro, assim, eles incluíram ela no primeiro episódio e no último. Porque também pra regravar tudo com a participação dela ia ficar foda, né? Então, mas eu sinto que a Karen Page devia ter sido muito mais destaque e a participação dela muito melhor do que a da própria psicóloga. Eu acho que o primeiro roteiro até tá mais sério dela não aparecer, tá ligado?
Se for pra aparecer daquele jeito, é melhor nem aparecer. Então, mas não tava, não era pra participar os caras antigos. Tanto é que saiu a notícia que falou assim, não, agora o Fog e a Karen Page vai voltar, sabe? E é só notícia. Demolidor, a MCU na verdade é só isso, né? Um monte de trailer e um monte de notícia. É isso. Então até o começo ia ser diferente. Se pá, nem não ia nem ter o Fog morrendo. Não ia ter. Não ia ter nem o Fog. A participação do Fog... Todo o conceito desse novo Demolidor é um soft reboot. O soft reboot, eu já falei várias vezes aqui no podcast, vou citar novamente, é quando você continua algo sem citar os pontos anteriores, mas tipo, aconteceu, mas você não cita, sabe? Então, a participação deles não era nem pra existir. Foram incluídas no segundo roteiro. Ah, isso daí eu já acho papagaiada pra caralho, aí agora eu concordo com o Kevin Feige. Eu só acho que eles deveriam ter adiado mais tempo pra fazer melhor. Mano, vamos mudar o roteiro, mas vamos, sei lá, mano, aumenta o prazo também. Mas sei lá, eu entendo que tudo é contrato, tudo é dinheiro. Eles têm que entregar, né? Tipo, o Disney Plus tá precisando de algo pra ser lançado nessa janela aqui de tempo. Aí tem que lançar nessa janela de tempo, senão fudeu. Tanto que eles lançaram o Demolidor junto com uma promoção muito boa. Uhum, sim. Que eu não entendi por que também, tá ligado? Mas eu fiquei feliz, né? Cara, que bosta é ser americano nesse tempo, né? Principalmente nova-iorquino, quando o seu prefeito é o Fisk e o seu presidente é o Hulk vermelho. Mano, sim. É verdade, né? Cara, que bosta, né, cara? Agora que, mano, que as séries vão deixar a gente maluco, né? Já deixaram, estão deixando, vão continuar deixando. Porque antes a gente tinha um controle maior quando era só filme, então a gente entendia o que acontecia depois de tal coisa. Então o próximo filme é depois dos acontecimentos daquele filme anterior. Eu estou assistindo uma série, um filme ou uma obra da qual eu não sei o que está acontecendo no universo mais. Eu não sei se está acontecendo antes ou depois. Mesmo que vá aparecer ou não, isso não vai ficar claro, porque tá uma bagunça. Tá uma bagunça mesmo, Sei mas lá. eles vai começar a reformular essa parada aí no Quarteto Fantástico, certeza. Todo filme falam, vai reestruturar isso aí no Doutor Estranho. Não, sim, não, que é diferente, vai fazer Marcos. agora no Homem-Aranha. É que é diferente. Agora é diferente. Não, mas é diferente, porque antes eles são personagens que ainda estavam no MCU. Sempre é diferente. Não. Sempre é diferente. Não, lógico que não. Antes era com personagens que estavam dentro do MCU. Agora vai trazer personagens que antes não estavam. Então vai trazer uma cara nova, uma identidade nova. E tanto é que o Quarteto Fantástico acho que o que vai acontecer, e os mutantes que vai vir... O que vai acontecer de verdade vai ser a porra do filme do Quarteto Fantástico e vai ser a porra de um pós-crédito falando, agora mudou tal coisa. E vai ser isso. Não vai ser, tipo, o filme todo pra mudar. Não, ninguém tá falando que vai ser tudo uma bosta aí. o filme não vai trazer o conceito de mudança. O filme vai trazer uma cara nova pra parada. O conceito de trazer os mutantes e o Quarteto Fantástico é porque são os principais heróis dos quadrinhos. Quando você traz esses personagens, você tá dando uma outra cara pra parada. É isso que eu quero dizer. Amigo, eu acho que independente da cara que trouxer, do personagem que trouxer, se quem tá na cabeça lá, quem é o cabeça-chefe do bagulho, não sabe administrar, se a companhia, a indústria não tá sabendo mexer com as paradas, vai ficar uma bosta de qualquer jeito. Até a bosta lá da DC lá com o James Gunn, tem grandes chances, altíssimas chances de decepcionar todo mundo e ficar uma bosta. Isso daí, o problema não são os personagens, o problema não é as histórias, porque elas são incríveis, vêm de histórias e de um legado na HQ maravilhoso, e que eles não estão sabendo administrar. E por mais que eles rebutem tudo, vai ficar legal o começo, alguma coisa vai desandar e vai ficar tudo uma bosta, porque quem tá comandando tudo não tá sabendo. Mas é ruim criticar eles, ô Felipe, porque a mesma pessoa que tá agora é a mesma que começou tudo. Tá entendendo? Mas só que, mano, assim, não é eles são os porque bostas. você deu certo uma vez que você vai dar certo outra vez. Concordo. Às vezes ele deu sorte, mano. Os irmãos Russo, eles também têm um histórico de filmes horríveis por aí. E outra coisa, porco, a Marvel já perdeu, o cara que tava no comando da Marvel já perdeu as rédeas, tá ligado? Porque mesmo o Kevin Feige indo lá, tendo mais cuidado com o Demolidor, ficou uma bosta. Imagina as outras coisas. Quem perdeu as rédeas? Não, tô falando assim, o Kevin Feige não foi na série Demolidor, leu o roteiro, não gostou e pediu pra trocar? É que ele é uma pessoa, né? E não ficou uma bosta? Não é que eu tô Então, defendendo, gente. Eu só tô tentando trazer os conceitos aqui da parada. Eu sou a pessoa que deve ter menos gostado da série aqui. Não, Fora você que, tá assim, defendendo acho um que- bagulho sem Eu pé nem tô cabeça. defendendo Você assistiu o filme. uma E você tá falando, tentativa. agora vai dar uma cara nova. Não faz Existe, sentido. lógico que faz sentido, cara. Outros conceitos que faz Não, sentido. você não sabe, cara. Não, Às pode vezes acontecer que não. Pode mas trazer a o quarteto tentativa é ser uma forte bosta. pra poder mudar. Mesma coisa do Deadpool, tá ligado? A gente tinha expectativa que, ia mudar pra caralho. Mano, parece que foi um O filler. que o Kevin Feige tá fazendo agora?
nesse exato momento, é apostar na nostalgia. Porque ele traz personagens antigos de volta, né? Deadpool e Wolverine é basicamente trazer personagem antigo da Fox de volta. Aí aqui no Demolidor traz personagens antigos da Netflix de volta. Aí o Vingadores, que é o próximo Doomsday que vai vir, vai trazer o povo, os mutantes da primeira geração lá. Ian McKellen, já esqueci o nome de todo mundo. Acho que tudo acaba caindo por terra porque, assim, sobre as rédeas da Marvel. A Marvel é uma indústria que ela funcionou e ela não tinha medo de introduzir personagens novos, ela não tinha medo de trazer todo o universo à vida e conectar todos eles. Mas, assim, era outra realidade, era outra cabeça, a sociedade era completamente diferente do que era hoje. É uma parada que a gente tá falando que já tem mais de 20 anos aí acontecendo. E a sociedade mudou de novo. O público mudou de novo. O público cresceu do público também, né? mudou de novo. E vai muito fora toda a mudança na perspectiva do público e do que o público espera daquele universo. Tem toda a questão do capitalismo que ainda gira em torno ali das paradas. Então, assim, por mais que eles entendam o que o público quer, por mais que eles construam algo super legal, vai vir a porra de uma necessidade financeira, vai vir sempre um negócio assim que vai acabar vai apressar o processo, vai desandar tudo o que tá acontecendo ali por conta do dinheiro. O dinheiro vai sempre estragar tudo no final das contas. E eu acho que não adianta pra mim hoje você falar, mas temos ator tal, temos desenvolvedores X e Y. Porque se os caras não conseguem entregar o que as novas necessidades do público, não adianta bosta nenhuma. A gente precisa de uma visão nova ou simplesmente deixar para lá. Deixa pra lá, deixa pra trás, esquece, faz outra coisa, não sei, mano. Deixa pra lá, mas não é impossível deixar pra lá porque dinheiro é dinheiro, né? Eles tiveram medo de fazer o personagem que é literalmente o Homem Sem Medo, né? Vamos para as considerações finais? Vamos para as considerações finais, então. Vamos começar com Migo. No geral, assim, eu não gostei. Eu não gostei desde o terceiro episódio. O terceiro episódio eu já tava preocupado, porque eu vi o primeiro episódio fantástico, aí o segundo já tava meio cabisbaixo. Eu vi o terceiro episódio com o Marcos. A frase que eu falei pro Marcos é: Marcos, eu estou com medo dessa série não ter esse combate que tava prometendo, não ter nada dessas coisas, e esse episódio vai ter nada. E realmente não teve nada. Apareceu o Justiceiro na capa, foi o primeiro episódio que apareceu o Justiceiro, e o Justiceiro não fez absolutamente nada. Opa, perdão. Mas, Porco, você não tem lugar de fala e não pode nem comparar, porque você não viu as outras temporadas da porra da Netflix. Mas não tô comparando com a Netflix, tô falando só dessa série mesmo. Não, mas exatamente, tá ligado? Tipo, uma coisa que eu até... Quando você falou que os episódios eram ruins, eu falei assim, caralho, então fudeu, né? Não vou nem ver. Aí eu fui ver, mano, os episódios eram muito bons, cara. Tipo assim, eu não sei o que você tava esperando da série, tá ligado? Os primeiros episódios, eles são bons. Não, mas eu não tô falando que os primeiros episódios são ruins. O primeiro e o segundo é ótimo, excelente pra mim. O terceiro, pra mim, que dá uma caída. Mas o quarto ainda também é legal. Então, exatamente. Mas você vai lá e você tinha mandado pra gente no grupo. Os episódios foram meio médios. Mas aí já é o quinto e o sexto. A gente foi ver... Não, no primeiro e segundo você mandou. Não foi no primeiro e segundo, foi o quinto e o sexto. Tanto é que o Feneco pergunta, eu falo Bruno, do filler. Não foi no primeiro e segundo? Não foi no primeiro e segundo. Eu falo do filler, aí o Bruno fala assim, nossa, não fala ainda não que eu não vi. Eu falei assim, beleza, é bom sim o episódio. Não, foi quando saiu. Quando saiu, você tinha visto o primeiro e falou que achou meio meh. Não, o primeiro é excelente. Foi ver e falou assim, cara, mas é muito bom. O primeiro é excelente, eu gosto do primeiro. Eu tô falando, quando eu falei do filler. Tanto é que o Bruno comentou do bagulho do filler que eu não tinha visto ainda. Vamos lá. Aí depois tem o episódio filler. O episódio filler é divertidinho e tal, não tem nenhuma construção pra existência dele. E não teve uma pré-preparação de tipo, tão precisando de dinheiro, não. Só apareceu, começou o episódio lá dentro, fez um monte de piadinha, uma participação de um personagem assim, B, personagem C, assim, que eu já tô cansado. Apareceu no The Marvel, já odiei. Apareceu na série da Kamala também, eu achei o que na série da Kamala. Aí aparece de novo aqui. Fez uma piadinha ali, legal, bacana, passou, aí depois continua. Tem um negócio que eu odiei também, que a gente não comentou aqui. Na hora que ele descobre onde o Muse tava escondido, cara,
era um momento que tava com uma falta de combate na série, né? Nenhum combate que tava tendo do Demolidor. Aí, quando finalmente acontece o combate, que é no final do episódio, faltando, tipo, 10 minutos de episódio, 5 até, menos, você divide a tela desse combate com o Fisk lutando com um cara nada a ver. Sabe? Então, nem isso você vê direito de combate também. E isso continua, permanece ali, porque a série se chama Demolidor Born Again. Tem pouco Demolidor, cara. Não tem construção nem do próprio personagem principal. E os personagens secundários também não tem construção, porque são muitos personagens secundários que você está introduzindo numa série só agora. E os próprios vilões não tem construção nenhuma, porque tem muitos pra poder dividir tela. Os próprios personagens coadjuvantes também tem esse problema, esse defeito. E mesmo com isso, existe a porra do episódio do filler que atrapalha pra caralho. E é isso, né? Minha nota vai ser 3,5. Eu achei curioso. Tem muita gente que realmente gostou muito da série. Você sabe me dizer, Fê, inclusive, como é que tava a reação no Twitter? Que eu não uso mais Twitter. Episódio por episódio. Mano, pior que eu não vi as reações do Twitter, você acredita? Eu só vi a minha e eu fiquei contente com a minha própria Foi opinião. o suficiente, né? Foi o suficiente. Eu via nos meus aplicativos que eu uso, né? De marcação. O povo elogiando, né? Os episódios realmente são consistentes, digamos assim. Eles são divertidinhos. Suficientes pra cumprir o mínimo. Mas não era o que eu esperava, realmente. Eu achei a série bem interessante, tá ligado? É uma série completamente diferente do que tinham construído. Realmente, eu não consideraria, tipo, até mesmo uma continuação direta. Eu consideraria, tipo, uma continuação espiritual, até mesmo um soft reboot. Eu discordo muito do que o Porco falou. Queria deixar isso bem claro. Talvez ele corte. E eu queria falar também que, cara, bacana. Se você for assistir, vá sem expectativa, tá ligado? Não pense muito na série antiga, não vá com a expectativa do que aconteceu na série antiga, porque você vai se frustrar, tá ligado? Você vai pensar que tem uma violência que não existe lá, porque você certamente vai estar pensando na série antiga e nas cenas que ficaram famosas, tipo a cena do corredor. Mas a série é muito bacana, tipo, ela traz bastante a questão dos quadrinhos, isso aqui é interessante. Mas se você não conhece muito Demolidor, vai mesmo de mente vazia, tá ligado? Porque você vai ter uma experiência boa, porque sim, é uma série bacana, mas pras pessoas que eram fã da outra série, cara, não foi legal, pelo menos pra mim. Me decepcionou muitas coisas, porque, querendo ou não, como eu assisti a outra série, e como eu falei aqui, foi a primeira série que eu comecei a assistir na minha vida de assistidor de série. Ela tem um peso especial pra mim, um simbolismo sentimental. Me decepcionou bastante essa temporada de Demolidor Born Again. Mas eu reconheço sim que é uma das melhores séries da Marvel. Se pá, é a melhor série da Marvel, porque a Marvel não tem tanta série boa, não. Não supera a WandaVision. E por isso que a minha nota vai ser 4 gotinhas. Mas vai com essa cabeça, pessoal. Não vai pensando nas cenas antigas. Tira esse conhecimento que você tem do Demolidor antigo. Talvez o Demolidor da HQ apareça um pouco mais na série. Mas quem pode falar mais é o Bruno, porque o Bruno tava lendo a HQ também. Né, Bruno? Caraca, você avaliou bem até, mano. Eu achei que você ia dar tipo um 3. Não. Mas você avaliou bem. Eu gostei. O Marcos tem esse defeito de criticar as coisas, não dá avaliação consistente com o que ele criticou o bagulho todo. Talvez o intuito do Kevin foi trazer mais da HQ do Demolidor e tirar o que a Netflix construiu. Porque uma coisa que a Netflix falava quando tava tendo a série pô, essa série é o Demolidor, mas é o Demolidor da Netflix, não é o Demolidor da HQ da Marvel. E aqui a gente vê que é o Demolidor da HQ da Marvel, não o Demolidor da Netflix. E essa é a diferença, e por isso que tem tantas pessoas frustradas com a violência. É legal aí. que ele traz até um pouco de fotografia, né? De quadrinho mesmo. Cenas que tá ele totalmente de vermelho com o cenário, né? Quando ele leva o tiro, se não me engano, né? Que tá totalmente vermelho, apontar a iluminação pra ele, né? É bem quadrinho. Exatamente, tanto que a cena lá do Fisk destruindo a cabeça do cara com as duas mãos é uma puta cena de HQ, tá ligado? Eu imaginei muito uns 2 papel com essa cena, tá ligado? Eu falei, caralho, foda. É diferente. Vai lá, Brunevas. Eu gostei muito da série, assim, acho que poucas séries, acho que ela é um bom exemplo de uma obra que ela foi mexida pra caramba,
É uma série que foi reestruturada várias vezes e ainda assim não decepcionou 100%. Diferente das outras séries da Marvel que foram mexidas várias vezes e que acabou ficando uma bosta, mesmo com toda a alteração que eles fizeram, né? Acho que ela entra pro top 3 séries boas que tem na Marvel. Qual que seria o top? Apesar de tudo, ela é muito boa. Qual que seria o seu top 3? Eu acho que WandaVision, Loki e essa agora. Na verdade, eu gosto de Hawkeye também. Acho que é uma série muito boa, mas enfim. Acho que essa das séries da Netflix é a que vai mais ter continuação, saca? Que faz mais sentido. Até porque já estão até gravando já. Séries da Netflix? Da Marvel. Loki é a única série até o momento que tem 2 temporadas. A outra vai ser essa, né? De Demolidor, que vai ter 2. Faz todo sentido porque, assim, Demolidor já é uma franquia que vende, já é uma franquia que já é de sucesso da própria Netflix, então faz todo sentido eles continuarem fazendo. E assim, falando sobre a história, a série da Netflix ela é muito boa, é muito difícil a gente não comparar. Eu sei que é bom a gente... Quem nunca assistiu nada sobre, eu recomendo ver, mesmo assim, assiste a da Netflix porque ela é um bom complemento. Eu acho que ela tem uma profundidade maior nos personagens, até por ter 3 temporadas, ele desenvolve muito mais sobre a origem de cada um dos personagens, tanto do Rei do Crime quanto do Demolidor. O que a Disney faz aqui não é ruim, mas é incompleto. A primeira temporada é completamente incompleta. E aí, quando a gente fala de um Born Again, a gente quer ver, tipo, sabe, renascido mesmo. A gente quer ver uma reintrodução àquele personagem, uma reintrodução aos conceitos daquele personagem, sobre tudo que gira em torno daquele personagem. E não é muito o que acontece. Eu sinto que eles, desde que eles trouxeram o Demolidor pra cá, MCU no caso, eles estão tentando trazer um hype aqui e ali, mas não de verdade, tipo assim, pegar o personagem no colo assim e falar, olha, temos aqui um personagem de novo e ele funciona assim, as motivações dele são essas. Acho que fica muito no nosso imaginário. Querendo ou não, quem não assistiu a série da Netflix vai ficar assim um pouco perdido. Acho que não fica, nossa, puta, eu tô muito perdido na história. Não, mas fica um pouco perdido sim. Acho que ou não vai ter uma experiência tão boa quanto poderia ter tido. Mas enfim, eu gostei da primeira parte da temporada. Acho que ela é muito bem construída. A trama principal da qual eles se inspiraram pra fazer é uma trama muito boa. Eu espero que na segunda temporada eles desenvolvam de uma maneira melhor. Mas se for pra julgar mesmo essa temporada como uma temporada única, sem pensar no futuro, ela é uma temporada que, assim, a nota dela fica ali num 3. Que vai ser a nota que eu vou dar já, inclusive, dando spoiler. Fica uma nota, assim, de 3, assim, de 1 a 5, né? Justamente por esse problema, de não desenvolver tão bem os personagens como poderia ter desenvolvido, não ter trago tantos conceitos quanto eles poderiam ter trago, e eu acho que isso é a consequência das mudanças que foram tendo, né? Mas, uma enfim, coisa que você falou, acho desculpa, tô te cortando, uma coisa que você falou faz muito sentido pra pessoa que não viu a série Netflix, é até um pouco pior, porque não desenvolveu pra mim, porque eu não assisti, né? Karen Page, não desenvolveu Fog, não desenvolveu o Justiceiro e até o próprio Demolidor. Mano, a própria morte do Fog pra mim foi algo impactante, porque eu já lembrava ele das outras temporadas, eu lembrava o quão importante era pra ele aquele personagem. Quem tá assistindo ali nunca viu nada, não sabe de nada. É só um cara que morreu, né? Que a gente sabe que é amigo dele, entende o lance de ter acontecido com ele, mas não tem um impacto, sabe? Não tem, então, tipo, não tem como eles falarem pra mim, é um born again, nossa, não sei o quê, quando ele tá intrinsecamente apoiado e necessitado da Netflix pra isso. Tanto que eles trouxeram a série da Netflix pro catálogo da Disney Plus, justamente porque eles perceberam isso. Então as pessoas vão precisar ver. Não é obrigatório, obviamente, mas as pessoas vão precisar assistir pra gostar mais, eu acho, né? Mas eu acho legal, tipo, eu acho que, tipo, sei lá, se você gostou, você que assistiu somente isso, tudo que você tem de consumo desse personagem é a partir dessa primeira temporada da Netflix, ou da Disney, eu recomendo muito você voltar lá atrás no passado, em 2017, sei lá, e assistir
As primeiras não, né? As 3 temporadas da série original lá da Netflix, porque é muito boa mesmo. É uma das poucas coisas que a Netflix fez de bom em toda a vida dela aí, Farpou. como streaming. Mas, tipo, muito bom mesmo, gente. Assistam, é muito bem feito, muito bem construído. E a da Disney também, mano. Acho que vale a pena. Vale a pena você passar esse tempo aí assistindo. É uma série muito boa. O gore eu achei legal, eu não me incomodei se eu falar que, nossa, eu vou estar mentindo se eu falar que eu não gostei das cenas de ação, se eu falar que eu não gostei da violência. Eu gostei sim. Agora poderia ser melhor, mas eu gostei, enfim. Mas é isso, gente. A minha nota é 3. E eu tô esperando, assim, torcendo pra segunda temporada ser maior e melhor. Foi melhor que a minha ainda, hein, Ferneco? Tá, uma coisa não tava contando isso. E olha que você falou que ia defender a série, né? Mas isso foi 3,5. Eu falei 3,5, então você foi melhor que a minha. Ah, tá. Exato. Beleza. Escadinha. É isso. A gente se vê no próximo episódio, galera. Obrigado pela participação de vocês, pela sua audiência. E até a próxima. Digitem 1.